Muito boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão? Como é que tá sendo aqui essa jornada para vocês? Já estamos chegando na reta final aí desses 21 dias. Hoje já é o dia 17. Como que você, né, tá firme, tá forte, tá permanecendo, tá fazendo os dias conforme o seu tempo, não esquecendo de colocar o nome ali na árvore, que no final eu vou dar uma direção do que você vai fazer com essa folha, vai descartar, tá acompanhando aí pelos PDFs também, tá bom? A leitura de hoje tá no capítulo 18 e 19 de Deuteronômio. Mas antes disso, né, vamos orar e apresentar mais esse dia para que Deus ele venha firmar ainda mais a nossa identidade na rocha. Pai, eu oro a Ti, Senhor, te apresentando esse dia e como a Tua palavra diz, o Senhor nos criou, nos formou e nos moldou no ventre das nossas mães, antes mesmo de deles, deles terem a intenção de nos ter. Nós cremos que, nós acreditamos e confiamos que não somos um caso perdido ou um acidente, mas nós temos um propósito e nós iremos cumprir esse propósito e essa missão para que naquele grande dia a gente esteja ao teu lado, celebrando e desfrutando de tudo aquilo que a eternidade tem preparado para cada um de nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então vamos lá. O capítulo 18, ele começa falando sobre as ofertas dos sacerdotes e dos levitas. O 19 vai falar da cidade de refúgio, né? Então, deixa eu ver qual versículo aqui. O versículo 1 diz assim: Lembre-se dos sacerdotes, levitas e todos os membros da tribo de Levi, não receberão porção alguma de terra como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é a sua herança, conforme lhe prometeu. Do verso 18, né? No verso 19, deixa eu pegar aqui, fala assim: Quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e as casas que elas construíram. Em seguida separarão 3 cidades de refúgio na terra em que o Senhor seu Deus lhe dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade, como dessas cidades em cada região, né? Então, até o verso 13, deixa eu ver aqui. Isso se aplica a alguém. Cadê cada região? Preparem. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma das cidades de refúgio e ficar salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, mata a outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com o vizinho cortar lenha num bosque, quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore ou ferir, o ferro do machado escapar do cabo atingir outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar sua vida. Tá? Vou ler até aqui. Porque isso aqui fala mais sobre limites, né? Limites e responsabilidades. Vamos aqui. O capítulo 18, ele fala sobre que Deus, ele não quer apenas um povo que aprendesse a ser guiado e conduzido, mas ele queria, acima de tudo, que o povo soubesse e aprendesse a discernir as vozes. E o 19, ele fala sobre um povo que aprendesse a se responsabilizar emocionalmente pelas suas escolhas. Responsabilidade, autorresponsabilidade é algo assim que
Todos nós precisamos. É muito fácil a gente colocar a responsabilidade ou a culpa de algumas coisas da nossa vida nos outros. É muito fácil culpar os outros do que assumir o nosso próprio erro, a nossa própria parcela de culpa, de responsabilidade diante de algumas decisões, né? Então, aqui fala, né, que no verso 1 e ao 2 que os sacerdotes, eles não tinham herança. Deus, ele mostra que a herança era ele. Aqui é a própria dependência de Deus. É aprender, é ensinar para o povo a verdadeira dependência, que eles não tinham que depender das terras, de tudo aquilo que eles iam construir, mas que eles tinham que depender de Deus, né? Que o sustento vinha dele. Só que Deus, ele não quer um coração dividido entre confiança e controle. Aqui é que tá. Todo mundo estava recebendo ali a sua parcela, né, de herança. E os levitas, né, os sacerdotes, eles não tinham essa parte. Não porque eles não mereciam, mas sim que a parte deles era outra. E nesse processo vem comparação, vem o controle, o coração fica dividido, né? Eles tinham uma responsabilidade muito maior. Então, entre aspas, na nossa carnalidade, na nossa lógica humana, como eles têm muita responsabilidade, a melhor e a maior parte deveria ser deles, né? Mas no reino e na ótica de Deus não é dessa forma. E possa ser que talvez isso não aconteceu justamente por conta do ego, para o coração não se orgulhar, deles não se acharem o maior, o melhor, porque às vezes ainda tem isso, né? Então, no verso 15, Deus ele fala no 18, né? Sobre os verdadeiros e os falsos profetas. No verso 15 diz assim: O Senhor seu Deus levantará um profeta no meio de vocês, como seus irmãos, e deem ouvidos a ele, pois foi dito que vocês pediriam ao Senhor seu Deus quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. E disseram: Não iremos mais ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: Eles estão certos. Levantarei um profeta como você no meio dos seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhes ordenar. O que está acontecendo aqui? Quando, né, Moisés já tinha comunicado tudo aquilo ali, tudo que ele já não ia, que ele não ia mais fazer parte, né? Agora você vai seguir com as suas próprias pernas, praticamente, né? O povo começou a ficar com receio, e agora? Como vamos ouvir a voz de Deus? Como que a gente vai ver, né, o fogo, a nuvem? E aqui Deus fala que ele levantaria uma pessoa para conduzir o povo, para ser conduzida, né? Na verdade, conduzir o povo através dessa pessoa, né? Deus ele ia usar alguém para que falasse, para que intermediasse o papel e a responsabilidade que antigamente era de Moisés. E Deus levanta um profeta e aqui ele promete direção. Ele fala: olha, vocês não vão seguir sozinhos, vou levantar alguém. Então ele levanta um profeta para que esse profeta direcione, para que esse profeta ele ensine o povo a ter esse discernimento, a ter esse relacionamento contínuo com Deus. E eles não se desesperarem diante de tudo aquilo que eles ainda enfrentariam, né? Então, quanto mais ansioso o nosso coração, mais difícil fica discernir claramente a voz de Deus. É esse cuidado que a gente tem que ter. Porque é muito fácil você entender que nesse processo Deus colocou uma pessoa para te ajudar, um pastor, um marido. Aí vem uma mudança e você fica, meu Deus, e agora? Né? Como é que vai ser? Mudança de cidade, mudança de trabalho, sabe? Mudança de bairro, qualquer mudança que você viva gera uma insegurança, porque a gente quer saber o como vai acontecer. E nem sempre Deus ele vai dizer pra gente o como logo de cara, mas a gente vai descobrir o como no meio da jornada obedecendo, né? E só que se a gente deixar essa voz da ansiedade falar mais alto, Deus vai dar a instrução, Deus vai dar a direção, mas a ansiedade vai roubar o nosso foco, né? Aprender a discernir a voz, porque nem toda voz vem de Deus.
E esse discernimento de voz, ele exige maturidade. Maturidade espiritual e uma estabilidade emocional. Porque se a gente anda por medo, influenciada por medo ou pela insegurança, isso começa a fazer a gente querer buscar uma falsa segurança em coisas temporárias. E a fé madura, ela não vai eliminar as perguntas, porque Moisés perguntava, Jeremias perguntava, questionava, mas ela vai aprender a permanecer mesmo sem resposta. Jó perguntava, Jó foi a pessoa que teve todas as respostas do mundo, praticamente, né? E foi a resposta. Mas o que eu tô querendo dizer? Isso não te impede de perguntar de Deus, sabe? E de se apresentar de forma verdadeira, questionando, abrindo e rasgando verdadeiramente seu coração, como se, sabe eu vou desabafar, que você na briga, na raiva, fala tudo pra pessoa ali, sem filtro. É mais ou menos isso, é você ter esse nível de relacionamento para falar com Deus sem filtro. Porque ele sabe até o que você não quer falar, mas tá aí no coração. Só que ele espera que a gente tenha essa verdade com ele, mesmo que ele não nos responda, mas o importante é, sabe, é abrir o coração e colocar pra fora. Porque a gente sabe que se a gente fizer isso com as pessoas, a gente vai machucar, a gente vai se pegar na porrada, mas com Deus não, né? Então, o coração que não aprende a confiar em Deus buscará continuamente formas de controlar aquilo que teme não conseguir suportar. Entenda isso. Quando a gente não descansa em Deus, a gente vai ter a tendência de procurar controlar em outras vozes, buscar esse falso controle em outras vozes. E aí é que vem o que? A responsabilidade emocional, porque quando a gente busca querer controlar as coisas pela voz do medo, da insegurança, a gente faz escolhas erradas, a gente segue caminhos errados. E ao invés de assumir essa responsabilidade, a gente faz como Adão e Eva. Ah, foi essa mulher que o Senhor me deu. Ah, foi a cobra, né? Foi a serpente que o Senhor criou, que fez eu pecar, que fez eu errar. Por quê? Porque ela acabou ouvindo outras vozes. E por mais que a gente não tenha o discernimento ainda dessas vozes, do que é a voz de Deus, do que é a voz do medo, da insegurança, mas que pelo menos a gente tenha a cara de pau de assumir o erro e não querer jogar isso na costa do outro. Claro, pessoas feridas vão fazer isso, mas pessoas que já estão no nível de maturidade, que já estão numa certa caminhada, continuam fazendo isso, meu filho, minha irmã, você está pecando, né? E você tem que confessar. Porque olha o tempo que você já tem de caminhada com Deus. Olha o tempo que você já viveu processos, ciclos, tempos e tempos, estações e estações, mas ainda não aprendeu a assumir a sua parcela de responsabilidade. É nesse ponto aqui que a gente tem que a gente, sabe, eu acho que separa o maduro do infantil é quando você aprende a assumir essa responsabilidade. E assumir é lidar com as consequências, sejam elas boas ou ruins. Lembra que eu falei sobre maturidade, liberdade, que é ter essa responsabilidade com as nossas escolhas? É isso que Deus quer. É isso que Ele espera de nós. Nós vamos errar? Vamos, mas vamos ser humildes e reconhecer o erro, pelo amor de Deus. Né? Não foi eu que menti, foi eu que bati, foi eu que inventei, né? Não para as pessoas, claro, mas assumir essa responsabilidade para Deus, porque Ele conhece todas as coisas, né? E aí, Deus ele considera as intenções, as motivações, porque as pessoas feridas elas tendem a reagir rápido, interpretar tudo como ataque e misturar dor com julgamento. Mas Deus ele ensina discernimento antes da reação. É a gente olhar para as pessoas e diferenciar o que é intenção, o que é fragilidade e o que é falha humana. E o que é processo de Deus, porque às vezes a gente julga as pessoas, mas a gente não entende o processo que aquela pessoa está vivendo ali. Então, a dor não tratada, ela tende a buscar uma justiça contaminada. Contaminada pelo quê? Pela emoção. É quando alguém se sente ferido, rejeitado e começa a exagerar na percepção. Sabe aquela mentirinha, aquela fofoca?
que é uma coisa é a pessoa ela inventa ali ou coloca mais situações, é exatamente sobre isso. Então, aqui também fala sobre marcos, né? Já é o capítulo 19 que eu tô falando, sobre marcos e limites. Deixa eu ler aqui o verso 14, que diz assim: Quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança, jamais roubem a terra dos outros, mudando de lugar os marcos e a divisa que os seus antepassados colocaram. Esses limites são limites saudáveis que protegem a identidade e evitam a gente entrar em guerras desnecessárias, né? Porque quando nós temos um coração maduro, quando nós já temos uma certa maturidade, experiência e já viveu por muitas, já passou, né, por muitas situações, a gente aprende a respeitar não somente os nossos limites, mas a respeitar os limites dos outros. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi a respeitar em mim é que eu pegava muita coisa para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu me sobrecarregava e deixava muita coisa acumular. Então, se é para entregar amanhã, eu fazia tudo hoje, naquela, sabe, naquela pressão, naquela pressa. E tudo eu falava, não, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Só que eu aprendi a perceber que eu não consigo. E todas as vezes que a pessoa fala assim, ah, consegue fazer isso e tal, é para tal tempo. Aí eu fico assim, eu consigo, mas se eu for fazer, eu vou me sobrecarregar nisso, vai acontecer aquilo e aquilo outro. Aí a minha intenção é, não, mas eu dou um jeito. Só que eu já falei para Deus assim, eu sei que nesse jeito que eu dou, eu acabo errando. Então não deixa eu me meter. Então, quando é difícil para mim escolher e eu sei que não vou conseguir dizer não, eu já coloco tudo nas mãos de Deus e ele acaba tirando. E quando ele tira, eu fico muito em paz, porque eu sabia que se eu me metesse, eu ia me sobrecarregar, ia me exceder numa coisa e deixar em falta outra. É mais ou menos isso, tá? Esse capítulo nos ensina muito, né, o capítulo 18 e 19, sobre não reagir a tudo que a gente sente, porque isso vai fazer a gente, sabe, a gente não agir por impulsividade e não fazer escolhas erradas. Esse discernimento, né, tanto de vozes quanto dessa responsabilidade, ele vai proteger o nosso coração de agir pela impulsividade, porque muitas vezes aquilo que nos fere ou que vamos ferir é justamente porque a gente não passou pelo filtro do discernimento. Nem toda emoção intensa revela a verdade completa. Às vezes, algumas elas só revelam áreas ainda feridas dentro da gente e que Deus ele quer curar. Por isso, não age pela impulsividade, haja pela maturidade. Amém? Então, vamos orar e apresentar esse momento. Pai, obrigada porque até aqui o Senhor está nos conduzindo e moldando a nossa identidade, a discernir a tua voz. A tua palavra diz que as tuas ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Nos ensina a ouvir a tua voz com essa clareza, com essa percepção. A mesma percepção que Abraão teve, que Raabe teve, Pai. Nos faça ter, sabe? Nos ensine a ter, a desenvolver essa sensibilidade de coração, a entender aquilo que é de ti e aquilo que não é do Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vejo você amanhã.